Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um culto familiar que está iniciando agora. Também desejo bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que irão assistir ao nosso culto online. Que a paz do Senhor esteja com todos. Senhor meu Deus, agradecemos por mais essa oportunidade, por estarmos aqui reunidos em seu nome, ó Pai, para te louvar, para te glorificar, Senhor, para aprofundarmos ainda mais o nosso conhecimento de Ti, a nossa intimidade contigo, Senhor. Agradecemos por esta noite, por mais essa oportunidade, Senhor. Que o Senhor venha falar conosco, que a Tua palavra encontre em nossos corações solos férteis, Senhor, e que possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem para passar para nós. Que o Espírito Santo esteja presente neste lugar e que hoje o Senhor fale conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, Pai, e que possamos crescer ainda mais em graça, embora saibamos que a graça ela é um favor imerecido, embora saibamos que não somos merecedores, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós e que possa também nos proporcionar maior crescimento. Lhe rogo em nome de Jesus. Amém. Amém. Então o louvor que eu vou cantar é um louvor que todo mundo acho que já deve conhecer. Que se abra os céus. És bem-vindo aqui em nossos corações, toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei, sua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra
abram céus e o teu reino vem. Nossa festa do nosso Deus. Que se abram céus e o teu reino vem. Nossa festa do nosso Deus. Que se abram céus e o teu reino vem. Nossa festa do nosso Deus. Que se abram céus e o teu reino vem. Nossa festa do nosso Deus. E os céus fechados se abram, teu reino vem mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. E vamos então para a palavra? Amém. Amém. Graças a Deus. Então nós vamos hoje falar, ler o texto de Mateus capítulo 8, versículos 1 a 4. A palavra diz assim: Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Amém. Amado Deus, nós te louvamos por esse tempo, agradecemos pelo louvor que ouvimos e agora pela palavra que vamos ministrar, que o Senhor possa continuar nesse tempo conosco, abençoando todos aqueles que estão ouvindo, todos aqueles que estão assistindo e que, acima de tudo, possamos adquirir daqui grandes experiências para as nossas vidas e que a tua obra salvadora seja estendida para cada um, em nome de Jesus. Amém. Essa mensagem, meus irmãos, nós poderíamos dizer assim que o tema seria Eu quero ser limpo. Então, vamos lá. Você já experimentou, já viveu a experiência de passar um longo tempo longe de sua família? Como foi? Eu não sei se você já passou um longo tempo, mas eu conheço algumas pessoas que tiveram que passar muito tempo longe da sua família. Pessoas que, porventura, por algum momento, tiveram que trabalhar longe dos seus estados, das suas cidades natais, e por isso, então, tiveram que ficar em algum lugar, talvez até mesmo internado em alguma instituição, ou ainda, por alguma doença, teve que ficar muito tempo internada num hospital. Enfim, vemos aqui, diante de Jesus, um homem com uma doença terrível. A lepra era uma enfermidade temida porque não havia cura, nem mesmo tratamento conhecido naquela época. Se uma pessoa a contraía, o sacerdote o declarava leproso e o afastava de seu convívio, do seu lar, da sua cidade, enfim, enviava essa pessoa para viver em uma comunidade com outros leprosos até que se recuperasse ou morresse. Era assim. Até porque isso estava em Levítico capítulo 13 e versículo 46, que diz assim: será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo, habitará só, sua habitação será fora do arraial. Então era a lei daquela época, e assim que funcionava. Que vida terrível, você pode imaginar? Eu confesso, meus irmãos, eu não sei se eu conseguiria viver assim. Imagine, afastado da minha família, afastado da igreja, afastado de você, afastado de todas as pessoas que eu gosto, afastado do meu trabalho, afastado, enfim, de tudo. Podemos
aprender com a história desse homem e também as suas atitudes, tratando o nosso coração e tendo a nossa fé aumentada em Jesus. Quais foram as atitudes desse homem leproso? Bom, ele foi até o Senhor Jesus na presença de todos. Mateus diz que Jesus estava ali cercado de uma grande multidão. Lucas, narrando essa mesma história, ele nos dá uma amplitude maior ainda. Ele diz assim: estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, podes purificar-me. Lucas capítulo 5, versículo 12. Imagine comigo, meus irmãos, ele chegando ali e as pessoas, muito provavelmente, se afastando. Olha só, ele se aproximando e as pessoas gritando: sai, sai daqui, leproso. Mas ele continua indo e indo e indo em direção a Jesus. As vozes da multidão não pararam os seus passos. As vozes da multidão não caem em seu coração para que ele possa desistir. Ele não tinha reputação alguma para ser defendida, tal qual aquela mulher do fluxo de sangue, em Mateus capítulo 9, versículo 20 a 22, ela também caminhando em meio à multidão, cercada de desconhecidos, mas em seu coração havia uma voz gritando forte: se eu apenas tocá-lo, serei curada. Tal qual ainda o cego Bartimeu, Lucas 18, 39, a multidão, ele na beira da estrada, e aquela multidão gritando, e ele não quis saber. Ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aquela multidão talvez dizendo: sai, ele não vai te ouvir, ele não vai. Não importa. Ele gritava desesperado. A multidão poderia estar tentando calá-lo, mas não importa. Precisamos da mesma persistência, precisamos da mesma fé, precisamos ser tomados da mesma atitude. Seu pecado tem cura em Jesus, amém? Suas dores têm cura em Jesus, amém? Você crê? Amém, eu creio. O que você precisa então fazer? O que você tem que fazer para que você tenha cura? Porque em Jesus você tem cura, mas você precisa, em primeiro lugar, você precisa ir até Ele. Você não pode se importar com os olhares da multidão à sua volta. Você não pode não deixe que o medo e a vergonha calem você. Não deixe que as vozes à sua volta prendam você. Declare: eu quero ser limpo. Jesus está pronto para te libertar. Ele foi até Jesus, aquele homem lá, e ele foi até Jesus e ele confessou a sua impureza. Depois de romper com as amarras, o homem chega na presença de Jesus e o texto diz que ele o adora. A palavra adorou aqui, no original, tem o sentido de se ajoelhar e tocar o chão com a testa. Veja, é uma expressão de profunda reverência, respeito, para suplicar algo. Ele foi em profunda veneração e com clamor ardente em seu coração: Senhor, se quiseres, podes me purificar. Veja, ele tocou a testa no chão em profunda reverência, profundo respeito, profundo reconhecimento de que só o Senhor poderia fazer. Ao declarar, então, esta frase, o leproso estava dizendo assim: Senhor, eu sou um homem impuro. Há uma doença em mim, Senhor, que me torna impuro. Isso me faz lembrar de Isaías, lá no seu livro, capítulo 6, versículo 5, quando ele vê aquela visão do trono de Deus, aí ele fala assim, ele diz: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Queridos, eu creio, por mais que estejamos vivendo ali em meio a uma geração incrédula,
em uma geração cada vez mais distante de Deus, ainda hoje existem homens e mulheres que não querem viver na impureza de seus pecados. Eu creio, ainda há homens e mulheres que buscam o Senhor de forma desesperada por uma vida de santidade. Eu creio que em nosso meio aí, aqui hoje, entre nós que estamos aqui nesse momento, mas também você que está assistindo, eu creio que existem homens e mulheres gritando uma única expressão: eu quero ser limpo. Então, meu amado, minha amada, ajoelhe-se diante de Jesus. Sim, ajoelhe-se aí, renda-se em uma adoração sincera a Ele. Não faça por mera formalidade, não. Se ajoelhe de verdade, agora aí onde você está, e busque de todo o seu coração e declare: eu quero ser limpo, Senhor. Queridos, eu não tenho dúvidas em afirmar, a resposta de Jesus, pode ter certeza, a resposta dele é: seja limpo. Voltemos nossos olhos para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Como Jesus agiu diante ali da aproximação do leproso, o que ele podia ter feito? De acordo com a lei, de acordo com todos os parâmetros que se vivia, ele poderia dizer: não, vamos sair. Ele poderia ter se afastado. O que o Senhor fez para ele? Não, primeiro Jesus ouviu a sua súplica, e ele está aqui nessa noite, ou talvez nesse dia, nessa manhã, nessa tarde, quem está ouvindo, ele está aqui, ele está aí, e ele está pronto para ouvir a sua súplica. Suplique, fale com ele. Jesus, ele não foge. Jesus ouve as súplicas daquele homem, então ele também vai ouvir as suas súplicas. Jesus presta a devida atenção a cada palavra que tomava forma na boca daquele homem. Ainda que ele fosse leproso, Jesus presta atenção a cada palavra, assim como ele faz conosco, assim como ele faz com você nessa hora. E ele presta atenção. Ele não deixa você falando sozinho, ele não deixa você falando para as paredes, mas ele ouve a sua voz, ele ouve aquilo que vai no seu coração. Assim como Jesus ouviu a mulher lá, aquela mulher samaritana, à beira lá do poço de Jacó, lá em João 4, assim também como Jesus ouviu o homem à beira do tanque de Betesda, lá em João capítulo 5, Jesus, ele ouviu o leproso, assim como ele ouviu também, tranquilamente, o lamentar dos 2 discípulos que estavam voltando a caminho de Emaús, lá em Lucas capítulo 24. Jesus ouve você, ele ouve você também, ele ouve você em meio à multidão, mas também ele ouve você no secreto. Mateus capítulo 6, versículo 6, quando ele diz, está ensinando a oração do Pai Nosso, e ele fala que o Pai também te ouve em secreto. Então, se você está aí sozinha, ou sozinho aí agora na sua casa, ouvindo ou assistindo esse vídeo, Jesus, ele está ouvindo você. Você está aí no secreto, sozinho, ou sozinha, está desesperada. Meu Deus, ele ouve você. Ele ouve você em meio às multidões. Ele ouve você nas caminhadas agitadas em seu dia a dia, pode ter certeza disso. Jesus está sempre pronto para ouvir você. Declare então diante dele aquilo que mais tem pesado sobre os seus ombros. Declare o que está pesando. E lembra que ele fala que tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é leve. E você vai encontrar descanso para a sua alma. Então ele vai ouvir e ele vai tirar aquilo que está pesando sobre você. Ele é o único que pode curar você de seus vícios, pecados e dores. Jesus estendeu a mão e tocou o leproso. Veja, quando o leproso rogou a Jesus que o curasse, Jesus se aproximou. Ele não fugiu, ele se aproximou. E não só se aproximou, mas ele ainda estende a mão. Mas não só estende a mão, porque ele podia só
impor as mãos, mas não, ele estende e, mais do que isso, ele toca aquele leproso, ainda quando sua pele estava ali coberta daquele temido mal. Pense você, nós aqui, quando vemos uma pessoa com feridas, com buracos, com cicatrizes, nós temos meio que nos repugna, né? A gente fica ali, vou pegar nesse troço. Olha, venha ver aqui minha cicatriz, venha ver aqui a minha ferida. Quem que vai querer tocar? Até as pessoas olham assim, meio com o olhar meio desviado. Jesus não. Jesus, ele vai indo, ele estende a mão, e mais do que estender, ele toca. Segundo a lei mosaica, quem tocasse ali ficava leproso também, de acordo com a lei cerimonial, está lá em Levítico capítulo 5, versículo 3. Então, cerimonialmente, Jesus ele se tornaria leproso. Ele não se importou. E hoje eu te digo também, ele não está se importando. Você tem um problema grave, talvez em algum lugar que é meio chato, é meio ruim, Jesus ele vai tocar e vai haver cura aí mesmo, onde precisa. Queridos, Jesus toca o intocável. Jesus veio para tocar o intocável em nós. Aquilo que muitas vezes não se apresenta aos olhos humanos. Ele toca as feridas da alma e do nosso corpo. Ele é o remédio que o médico não pode te dar. Ele tem nas mãos a sentença decretada de sua libertação. João, lá em João 8,36, diz assim: portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele tocou então no leproso, algo que ninguém faria, ninguém. Nessa oportunidade, então, Jesus quer tocar você com um toque de cura, de libertação, de restauração. Queira receber o toque de Jesus. Ouça a voz dele dizendo a você: sim, eu quero, você pode ser limpo, eu quero que você seja limpo. Então eu quero concluir a minha palavra nessa noite, e que nesse momento aqui é a noite, mas aí pode ser de manhã, pode ser de tarde, no momento em que você está assistindo. Eu quero concluir. O leproso, ele nos representa, ele é uma figura de todos nós, da humanidade caída, da humanidade doente. A lepra em nós se chama pecado. Queridos, a enfermidade física é uma infelicidade, mas enfermidade da alma envolve pecado. A cura do corpo, ela pode ser tratada com remédios, talvez remédios naturais, feitos ali pelos homens, sim, a cura do corpo. Mas os males da alma só podem ser curados pelo sangue de Jesus. Amém? Então preste atenção e veja, o pecado é uma enfermidade terrível que está em nós. Sim, ele nos afasta de pessoas que amamos, por vezes nos isola. Só o toque curador de Jesus pode milagrosamente curar os nossos pecados e nos restaurar para que possamos então viver em plenitude com Deus e com nossos irmãos. Só o toque de Jesus que pode nos ajudar. Sim, nós não podemos nos perdoar a nós mesmos. Jesus é que pode. Ele que deu sua vida por mim, por você. Ele que com seu sangue derramado pagou um alto preço para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. Você quer isso? Tal qual o leproso, devemos reconhecer que não podemos curar a nós mesmos. Sim, precisamos pedir a Cristo a sua ajuda salvadora, pois Jesus não rejeita a ninguém. Ele mesmo diz assim: todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. João 6,37. Jesus quer e pode curar você. Ezequiel 33:11, porque talvez você fala assim: mas eu sou ímpio, eu sou problemático, eu sou problemática, eu já fiz coisas que, olha, não tem perdão, eu sou ímpia, eu não tenho condições. Lá no livro de Ezequiel, Deus mostrando o amor que ele tem, ele declara assim, ele diz assim: diga-lhes, juro
pela minha vida, palavra do soberano, Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios. Olha, ele não tem prazer que você morra. Antes, né, ainda continuando a leitura de Ezequiel, ele dizendo ainda, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos, porque iriam morrer, ó nação de Israel. Então veja, ele quer que você não fique aí no teu pecado, ele não quer que você fique aí nessa tua tristeza, ele não quer que você fique aí nessa tua doença, ele não quer que você fique aí nesse desânimo, nesse desespero, não, ele quer que você volte-se para ele não tem prazer que você morra, muito pelo contrário, ele quer que você viva. Lembre que o próprio Jesus falou assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Veja, ele quer que você viva, que você tenha vida em abundância. Sabe o que significa ter vida em abundância? Não é só abundância de dinheiro, não, é abundância de saúde, é abundância de alegria, é abundância de saber que você, lá no final, você tem a salvação garantida, é abundância de um monte de coisa maravilhosa, pois é a graça, pois também diz que onde o pecado abundou, a graça ela super abundou, ou seja, se o pecado foi muito, a graça foi maior ainda. Veja que maravilha! O que acontece quando você vem a Jesus? Os resultados são maravilhosos. Salmos 32, se você pegar o Salmo 32, aí lê o versículo 1, lê o versículo 2 e lê também o versículo 11, olha eu vou ler para você aqui. Salmo 32, versículo 1, depois o 2, depois o 11, olha lá, ó. Versículo 1 diz assim, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Olha que coisa linda. Porque pelo sangue de Jesus, tudo aquilo que você fez é apagado. E não é, sabe aquela borracha quando você apaga um texto, que daí você vai escrever em cima e parece que fica borrado ali? Parece que você está escrevendo em cima de algo que não foi bem apagado? Com Jesus não tem essa. Ele está sempre disposto para escrever para nós uma nova história. Aí o versículo 2 diz assim, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Olha que coisa maravilhosa. E o versículo 11, para fechar, alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração, testemunhe dos grandes feitos do Senhor em sua vida. Não cesse de proclamar as maravilhas de Deus. Amém? Então você vai dizer, mas eu não sou justo. Porque pelo sangue de Jesus, se você entendeu essa palavra, se você entendeu que ele te limpa, se você entendeu que não há pecado que ele não possa perdoar, se você entendeu que não há transgressão que ele não possa acabar, se você entendeu isso, então você e entregou o seu coração para Jesus nessa hora, você pode ter certeza, você pode tomar posse desse versículo 11, porque agora então você é justo sim, e se você é justo, a Bíblia diz aqui, cante de alegria, exultem de alegria, olha só, testemunhem das maravilhas de Deus. Então o que você está esperando? Procure a igreja mais próxima da sua casa e volte-se para Jesus. Ele está ansioso para ouvir o seu clamor e os seus braços não estarão encolhidos não, muito pelo contrário, ele estende a sua mão e ele toca em você, e não importa onde, ele toca onde é necessário, ele toca onde você precisa, ele tem o toque curador, restaurador, transformador, libertador. Você quer? Eu ofereço esse Jesus para você. Receba em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. E olha, não fique aí parado. Receba Jesus agora, em nome dele mesmo. Porque eu tenho certeza que ele será fonte de vida e vida em abundância para você. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Então, fechemos nossos olhos, elevemos nosso pensamento a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, primeiramente, Pai, agradecemos porque estamos na sua presença mais uma vez.
Agradecemos porque o seu sangue foi vertido lá naquela cruz, como um sacrifício para nos libertar do pecado, para que fôssemos limpos realmente, Deus, e nós agradecemos por isso. E nós dizemos, Pai, em coro, que nós queremos ser limpos pelo Senhor, Pai, pelo seu sangue. Pai, purifica, manifesta a sua cura no nosso interior, em toda doença física, psicológica, em todo problema, Jesus Cristo, no emocional. Pai, em nome do Senhor Jesus, todas as petições que aqui foram colocadas, nós pedimos que o Senhor intervenha, meu Deus, não do nosso modo, mas do modo que o Senhor tem, Pai. Que o Senhor, meu Deus, nos prepare oportunidades para que possamos falar da sua palavra, para que possamos divulgar a sua palavra, divulgar esse projeto também para outras pessoas. Que o Senhor toque em nome do Senhor Jesus Cristo na família de cada um dos que estão aqui representados, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor toque na saúde de cada um, meu Deus, dos que estão aqui representados. Que o Senhor venha manifestando, meu Deus, a sua cura e mostre, meu Deus, para aqueles que estão distantes, Pai, que há um caminho de luz, um caminho de salvação, que é o seu caminho, Jesus, e nos ajuda para que nós sejamos o sal da terra e a luz do mundo, Pai, para que possamos levar a sua palavra, para que ela seja também lâmpada para os pés de cada vez mais pessoas, meu Deus. Manifesta a sua cura, Pai, e nós pedimos, nos ajude a perdoar, nos ajude, Jesus Cristo, com todas as nossas dificuldades, e também agradecemos desde já, porque sabemos que esta oração está sendo ouvida, porque como diz na sua palavra, onde há 2 ou mais reunidos ali, o Senhor estaria. Agradecemos também por esses momentos que estamos aqui e pedimos que a sua presença continue conosco sempre, Jesus, e não apenas no momento do culto, para que sejamos usados, para que cada vez mais pessoas se aproximem e sigam o seu caminho, Pai, que nós se acheguemos cada vez mais a Ti, para que o Senhor se achegue a nós. Nós agradecemos pela sua piedade e pelo Senhor Jesus Cristo ter paciência conosco. Em nome do Senhor Jesus, entrego todos os pedidos que foram feitos nesta noite e aqueles que não foram feitos por escrito ou pela fala, mas que foram feitos no pensamento. Te peço também que o Senhor receba, Pai, mas realize, acima de tudo, a sua vontade sobre a vida de todos nós e de todos aqueles cujos quais direcionamos o nosso pensamento. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Amém. Então, essa próxima música é uma música que fala muito do nosso Pai. Fala sobre a sua bondade, sobre a sua fidelidade. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom. Por todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo da bondade de Deus.
Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Glória a Deus. Aleluia, amém. 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 Que a graça de Deus, o nosso Pai, o amor de seu Filho Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, e aquele que ama a vinda de Jesus diga amém. 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 Pessoal, muito obrigada pela presença, obrigada por acompanharem até aqui. Peço a vocês que assistiram online que compartilhem essa palavra a uma pessoa que vocês sentem que tem necessidade, que vocês possam ser instrumentos usados pelo Espírito Santo para propagar o Evangelho, seja pregando ou seja compartilhando a palavra com aquelas pessoas que vocês sentem que têm a necessidade de conhecer o nosso maravilhoso Deus. Agradeço também a todos que assistiram este culto presencialmente e a todos aqueles que assistiram até agora, que deixem também um like, que comentem, né, para que o YouTube possa entender que este conteúdo é um conteúdo muito relevante. Aliás, que a palavra de Deus, ela é relevante e ela é preciosa e importante para a salvação das almas. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês e que todos tenham um excelente dia, tarde e noite. Que Deus abençoe a todos.